Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Urologia Sem Fronteiras. O tema hoje será Fronteiras dos Tratamentos dos Tumores Renais. Queria convidar o professor Wagner Matheus, que irá coordenar os trabalhos hoje. Wagner. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso tradicional Urologia Sem Fronteiras. E como o professor Carlos colocou, o tema hoje é tumor renal. O tumor renal é um tumor muito interessante, porque tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, que é envolvido com muitas tecnologias novas, tanto para diagnóstico como para tratamento. E segundo, que é onde o urologista exerce bastante a sua atividade cirúrgica, a sua habilidade cirúrgica, com essas novas técnicas, principalmente a da robótica hoje. Então, o nosso residente Matheus aqui vai apresentar os casos e vamos nos falando. Se tiverem alguma dúvida, podem ir fazendo aqui no bate-papo, vamos acompanhando. O Matheus vai me ajudando aqui a responder as dúvidas de vocês. Vamos lá, Matheus. Vamos nessa, professor. Vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver o banner? Sim. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Matheus, eu sou o R5 que fará a apresentação dos casos. Inicialmente, gostaria de indicar a todos as nossas duas páginas de redes sociais, né? Tanto do YouTube quanto do Instagram. No Instagram nós temos principalmente a divulgação de novas atividades e na nossa página do YouTube nós temos reuniões prévias gravadas, tem bastante conteúdo interessante de boa qualidade. Aproveitando esse momento também, eu gostaria de convidar a todos, né, para essa reunião que nós vamos ter da Urologia Funcional, hoje à noite, né, 7h30 às 8h30, que contará com a presença do Dr. Kleber Cursino, né, com o tema da avaliação do trato urinário alto em crianças, contribuição da ultrassonografia, certo? Seguindo a reunião, vou iniciar o primeiro caso. O paciente é o ACR, 72 anos, sexo masculino, paciente que veio com um nódulo no rim esquerdo. Ele é um paciente que fez uma nefrectomia radical à direita por um tumor que não sabe qual, já fazem muitos anos, há 15 anos, isso num estado que ele morava previamente. Veio com o cardiologista que fazia o tratamento da hipertensão dele, solicitou um ultrassom de abdômen e veio com achado de nódulo renal à esquerda. Ele é hipertenso, cardiopata e diabético, né? E a creatinina dele de base é de 1,3. Seguindo a investigação, foram solicitada uma tomografia na qual nós vemos essa imagem, né? Uma tomografia com contraste, nós temos um corte coronal, nós temos que na região desse nódulo, prévio ao contraste, ele tem uma densidade de 25, né? E após contraste subiu para 76, um nódulo de 22,8 por 24 milímetros. Boa, vamos parar um pouquinho para a discussão, que eu acho que essa imagem é interessante. Eu queria perguntar para o Marcelo, viu, Matheus? Então, nosso Marcelo, paciente 73 anos, né, Matheus? Isso, com todas essas comorbidades e com essa lesão. O que você faz, Marcelo? O microfone está fechado, Marcelo. Desculpa, bom dia a todos. Oi, Wagner. Talvez eu não fizesse nenhuma das opções, viu, Wagner? Eu só seguisse um pouco, repetisse a tomo em 6 meses ou a ressonância para acrescentar algum dado a mais. Mas é uma lesão bem delimitada, com menos de 2,5 centímetros, um rim único, né? Isso que é uma coisa interessante. As abordagens aqui, para esse rim único, tem que preservar a função renal. Então, você tem opções desde a destruição do tumor até a ressecção só da lesão, mas eu acho muito agressivo agora. Eu seguiria, é uma lesão ainda pequena, tem chance dela permanecer assim muitos anos, eu optaria pelo segmento, mas já iria pensando numa coisa que preservasse néfron se eu fosse intervir. Queria perguntar para o Adriano. Adriano, está na sala, Adriano? Você pensa alguma coisa diferente, ou você faria igual o Marcelo? Então, veja bem, é rim único, é um tumor endofítico,
assim, concordo com o Marcelo que a gente pode seguir, só que, assim, quanto mais a gente segue num paciente idoso com essas comorbidades, se você tiver que operar lá na frente, você vai operar numa condição pior. E esse paciente em questão, ele se beneficiaria de uma nefrectomia parcial robótica, que na realidade seria uma enucleação desse tumor e que teria que ter a necessidade do ultrassom transoperatório. Muito bom. Então você operaria, Adriano? Não entendi. Sim, operaria. Operaria. O professor Carlos levantou a mão aqui. Alguma coisa diferente, Carlos? Pois é, tem essa possibilidade minimamente invasiva através da crioablação ou mesmo da agulhas com radiofrequência. Mas eu sou de acordo com o Adriano, se o paciente, o Matheus não informou se ele tem uma diabetes e uma hipertensão controlada ou não, e qual é a perspectiva de vida desse paciente. Se ele tem mais de 5 anos de perspectiva de vida, eu sou que nem o Adriano, acho que devia intervir. Esperar, acho que é difícil, né? Enfim, único, não é uma doença mínima. 2,4 já é uma lesão, né? Então, a dificuldade de ser endofítica é outra também. Talvez com minimamente seja até mais fácil de localizar. Eu queria perguntar para alguém se alguém faria biópsia. Alguém se ofereceria, faria nesse caso uma biópsia do grupo aqui? Wagner, eu levantei a mão justamente para isso. Eu acho que a biópsia seria bem indicada nesse caso, rim único, tem essas comorbidades. Para a cirurgia também, tendo biópsia, o resultado da biópsia, você vai com mais segurança, eu acho. Então, eu faria biópsia. Eu concordo com você, viu, Samu? Eu também pensaria. Acho que a doutora Helena levantou a mão. Helena, estou correto? Levantei, sim. Bom dia a todos. Como uma opção que o Matheus colocou, ele colocou como imunoterapia. Acho que aqui agora não vou defender o meu lado. Eu acho que tratamento sistêmico não seria a última opção mesmo. E eu concordo que também com o Adriano que postergar esse paciente para uma intervenção seria muito complicado depois. Ok, muito obrigado. Eu acho que é importante a informação que você está passando, né, Helena? Nada de indicação de tratamento sistêmico e imunoterapia nesse momento. Muito bem lembrado. Eu posso até dar números, porque em até 9% a gente tem uma resposta completa com imunoterapia, mas 30% é de resposta parcial, ou seja, a maior parte é de doença estável. Então, não ia mudar nada para esse paciente, né? Ok. A não ser que, lógico, seria um dos 9%, cairia nesse pequeno grupo, mas é muito improvável. Ok, Helena, muito obrigado. Marcelo, você tem alguma coisa? Posso tocar o caso ou você quer fazer alguma coisa? Não, eu fiquei isolado, mas eu manteria ainda o segmento, respeito às outras duas opiniões. Eu acho que pelas comorbidades e por ser rim único, ainda o paciente é uma qualidade de vida perfeita. Se você errar a abordagem e ele for para uma nefreia radical, que é possível numa intervenção dessa, ninguém está isento disso, você torna o paciente renal crônico. Então, só uma coisa a se pensar, num contexto, eu acho que os dois, tanto o Adriano como o Carlos, têm razão, mas eu ainda teria um pouco mais de cautela e seguiria no começo. Até a biópsia tem razão, mas eu seguiria no começo. Obrigado. Muito bom, Marcelo. Uma tragédia, né? Virar uma nefreia radical nesse caso, né? Muito bem lembrado. Ninguém está isento, né? Matheus, vamos em frente. O que foi feito, Matheus? Certo, isso tudo foi discutido com o paciente, só acrescentando informações, ele é um paciente totalmente funcional e ele, assim, quando ficou sabendo dessa tomografia, ele ficou bem resistente a um procedimento cirúrgico especificamente, porque quando ele foi fazer a outra cirurgia, foi-se dito para ele que ele poderia ir para diálise e ele ficou bastante assustado com relação a isso. Então, após discussão das opções, né, foi optado em conjunto com o paciente por uma realização de uma biópsia renal, uma biópsia guiada por tomografia para
facilitar certinho o diagnóstico e pegar realmente essa lesão, né? Aqui nós temos uma imagem disso, na qual o anátomo patológico foi um carcinoma de células claras, um Fuhrmann 3, né? Ok. Eu queria perguntar, o Daniel está na sala, o Tiago, alguém da radiologia está dentro da sala? Acho que não, né? Eu não vi, acho pelo que eles menos. não entraram. Ok, então segue, Matheus. Certo. E aí ficou-se, mediante essa biópsia, qual medida terapêutica se realizar, né? Acho que foi isso que foi uma das discussões. Muito bom. Então, vou perguntar aqui, o professor Athanasi está na sala, né, professor? Professor, mostra o anato patológico para a gente, Matheus. Carcinoma de células claras Fuhrmann 3. Fala quantos fragmentos, Matheus? Ajuda um pouquinho o professor Athanasi aqui para a gente ver a acurácia dessa biópsia. A gente pode confiar nessa biópsia aí, professor? Tem mais detalhes, Matheus? Foram 2 ou 3 fragmentos? Pelo que estava descrito, foram 2 fragmentos nos quais nos 2 teve esse achado. Eu acho que sim, vai ter uma boa acurácia. O diagnóstico não teve nenhuma dúvida, né? Não é suspeito, está fechado, né? É definitivo. Professor, nós temos alguma, por exemplo, vamos supor que viesse um oncocitoma ou vice-versa, um cromófobo. Às vezes a biópsia ela tem essa sensibilidade de fazer o diagnóstico de malignidade e de tipo histológico, isso já está bem consagrado? Sim. O segredo todo está na representatividade, né? Uma vez que tem uma boa representatividade, a gente pode fazer o diagnóstico, inclusive do tipo histológico, né? Com bastante segurança. Nesse caso, como está sendo apresentado, acho que o diagnóstico já é definitivo, não foi, quer dizer, houve a possibilidade de se fazer o diagnóstico definitivo. Então, muito bom, estamos aí diante, o professor falando da importância da representatividade, isso que o Matheus falou, pelo menos no que eu converso com o pessoal da radiologia, eles tentam uma biópsia mais central e uma mais periférica, para ter uma amostragem mais ampla dessa lesão, né? Então, é assim que normalmente eles fazem. E aí, quem pediu a biópsia? Professor Osamu, o senhor pediu a biópsia, está aí com o caso. O que o senhor faria agora? Eu acho que faria métodos minimamente invasivos. Tem radiofrequência, todos esses métodos mais modernos agora. Então, eu faria esse tipo de procedimento. Não faria cirurgia, não. Esse tipo de abordagem, né? Abordagem minimamente invasiva. A Marina já falou aqui, a nossa residente, sobre crioterapia, e o professor Carlos já tinha falado lá adiante, né, Carlos? Isso aí confirma a tua condução, Carlos, em termos de tratamento terapia focal? Sim, eu acho que é um bom caso para isso. Adriano, essa biópsia mudou alguma coisa para você ou você insistiria no tratamento cirúrgico para esse paciente? Eu faria tratamento cirúrgico, sim, porque a segurança hoje que tem na robótica, principalmente em mãos habilidosas, é muito grande. Esse tumor ele está no polo inferior, então é melhor do que se fosse no polo superior, tá certo? Eu não sei a nefrometria, se ela é anterior ou posterior, depois teria que ver isso daí. Mas eu faria, sim, robótica com ultrassom transoperatório, e estou falando isso porque eu já levei paciente para fazer, e assim, foi muito bem, o paciente teve alta no dia seguinte, e contra a crioablação ou até mesmo a radiofrequência, eu coloco que ele está muito perto ali da via excretora, entendeu? Então, ele está muito perto, então existe um risco de você levar aí uma fístula nesse paciente, e se você levar uma fístula, você vai acabar tendo que operar ele novamente. Então, devido a isso, é que eu faria, então, a robótica ajudada pelo ultrassom transoperatório, que isso é plenamente factível hoje. Marcelo, levantou a mão. Você queria... Eu só destacaria, independente de ser aberto ou até robótica, Adriano, precisa do ultrassom. É uma lesão que, se olhar o rim por fora, você não vê a lesão.
Então, condição fundamental é o ultrassom, não dá para acontecer. O que eu estou dizendo assim, o ultrassom é fundamental para você localizar a lesão e tirar com margem, né? Já que tem a biópsia, se largar a margem ali com o tumor, eu acho temeroso. Então, o ultrassom é fundamental, qualquer via que você faça a opção. Okay, mas, Marcelo, com relação à margem... Wagner, queria defender a mínima invasiva. Carlos, tá bom, pera um pouquinho. Agora, um monte de gente aqui levantou a mão, vamos com calma. Então, o Adriano a favor da cirurgia, o Marcelo colocou considerações importantes. Eu acho que o Léo levantou a mão. Léo, alguma coisa diferente, Léo? Bom dia. O que eu gostaria de colocar, eu acho que vai ao encontro, ou vai num debate aí com o que o professor Carlos quer colocar a seguir, é que a maior chance de cura e de controle dessa doença é a exérese, seja nucleação, seja nefrectomia parcial. E é uma cirurgia bastante segura. Esse paciente não é tão idoso, ele é relativamente jovem, vai viver bastante. Então, se você considerar a maior taxa de sucesso de uma ressecção comparado com a ablação, ainda que a ablação tenha excelentes taxas, ela não é 100% comparado com a ressecção que tem essa oportunidade. Então, eu pensaria nisso para o longo prazo, discutir isso com o paciente. Isso me tende a oferecer uma abordagem cirúrgica e não ablativa. Mas óbvio que com decisão compartilhada com o paciente, esse seria meu argumento. Se ele fosse mais idoso ou com mais comorbidades, aí eu aceitaria a menor efetividade, vamos dizer assim, a maior chance de recidiva local eventual de uma ablação. Muito bom, Léo. Carlos, eu acho que queria colocar alguma coisa para defender. Sim, eu acho que precisa mais imagem do rim, mas não me parece que seja uma imagem de risco para fazer uma mínima invasiva. As lesões que promovem fístulas são muito próximas do bacinete. E isso não está no bacinete, está próximo de um cálice, mas não creio que seja uma contraindicação formal para uma mínima invasiva. Bem lembrado, Carlos, é uma contraindicação relativa, né? A gente sabe que tem que tomar alguns cuidados aqui, acho que foram tomados. Vai adiante, Matheus, então a gente não acaba do caso, eu acho que é longo, né? Vamos lá. Isso. Foi conversado com o paciente todas essas opções, mas como eu falei, apesar de ter descrito, conversado com ele em relação à própria laparoscopia ou cirurgia robótica, o paciente ficou bastante pesaroso, né? Pela questão que ele teve no outro rim há 15 anos, foi optado, então, por terapia focal com radiofrequência, né? Conversado com o paciente prós e contras, né, da questão do segmento e tudo, e ele aceitou esse procedimento, né? Foi realizado o procedimento sem intercorrências, no segmento de 1 ano, não haviam lesões suspeitas, né? Aqui nós vemos a densidade mantida naquela região, né? Mas em 2 anos, na região da lesão prévia, nós vemos que houve um aumento da densidade em relação à fase pré-contraste e à fase contrastada, né? Nós temos aqui que saiu de 29 e foi para 51. Seja, bom, muito bom. Isso aí, vai lá, Matheus, desculpa. Isso, não, é isso aí, professor. Esse é só o resumo do caso. Então, algumas coisas importantes se colocar, o Matheus não citou aqui, mas tomou-se o cuidado de passar duplo J nesse paciente antes da radiofrequência, tá bom? O Lucas colocou aqui no bate-papo se a gente concorda que a embolização não tem papel. Exato, Lucas, não tem papel mesmo. Acho que foi a Marina que falou de embolização ou crio. Na verdade, é radiofrequência e crioterapia. E a radiofrequência é mais barata, né? Todo mundo sabe isso no nosso meio aqui, por causa do número de agulhas e tudo mais. Então, estamos aí. Foi optado o paciente, discutido todas essas possibilidades e trouxemos aqui. Agora eu coloco agora para o Carlos. Carlos, a gente está defendendo tanto aqui a terapia focal. E agora? O que fazemos? Biópsia. Todos concordam? Eu vou... Só levanta. Wagner. Pode falar, Marcelo. Eu acho que, Carlos, agora a biópsia perdeu um pouco da acurácia. Você pode biopsiar uma periferia aí e não vir tumor. Você tem que fazer mais de um tiro aí para você ter uma amostragem grande,
Antes, a lesão aparecia, era nítida. Agora você pode pegar uma área cicatricial e o tumor está voltando. Eu acho que se for fazer alguma coisa, é ressecção. Eu acho, minha opinião. A biópsia, a meu ver, perdeu a acurácia. Ok, alguém... Então, Carlos, biópsia, o Marcelo, cirurgia... Alguém faria alguma coisa, Adriano? Então, se tivesse feito a enucleação naquele tempo lá, eu acho que a gente não teria esse problema hoje. E agora, para fazer essa enucleação, você perdeu um pouco das bases. Até onde você vai? Hoje, você tem que fazer uma cirurgia maior. Agora não é mais enucleação, agora é uma nefrectomia parcial. Ok, então, o Marcelo e o Adriano... cirurgia, Carlos, biópsia. Alguém alguma coisa diferente? Eu também faço biópsia. Biópsia. Sou Ô, Wagner. Léo? Fala, Léo. Não se pode descartar o segmento ainda nesse paciente, né? Segmento. Óbvio, ele já optou por uma intervenção antes. Como nós falamos, o risco de recidiva local não era zero e é maior, significativamente maior do que uma ressecção ou enucleação. Talvez não tivesse feito nada, tivesse seguido, por mais que essa lesão pudesse ter crescido, não tenderia a crescer de forma catastrófica e nem risco de metástase não é alto, é baixo de 4%. Então, tivesse seguido, seria melhor. Agora nós temos essa condição. Uma opção é acompanhar, porque o risco agora de perda de néfrons é maior do que seria numa eventual enucleação como primeira opção. Então, eu colocaria todos esses aspectos, eu acompanharia por um certo tempo e iria definindo essa conduta, mas tendendo a considerar uma ressecção aí em algum momento. Mas Ok, não está claro que tem interessante. tumor em evidência aí. Pode ser somente fibrose. Não sei se é tão... Seria ter uma confirmação da urologista, não, que ele fala, não, isso aqui são sinais cytológicos de recidiva local ou fibrose. Eu não tenho essa certeza que tem tumor aí. Então, talvez as imagens estão um pouquinho resumidas aqui, viu, Carlos? Mas o radiologista batia firme que tinha uma área de hipercaptação. E tem um detalhe, quando você faz radiofrequência a um tamanho bom, é quando você tem uma lesão menor que 3 centímetros. E essa batia exatamente no limite dessa lesão. Então, o radiologista já deu essa informação, falando que talvez não tivesse uma abrangência boa a primeira radiofrequência. Fala, Léo. Alguma coisa diferente, Léo? O fato é que o segmento vai ser importante para aumentar a segurança de que nós estaremos no futuro tratando realmente algo que trará prejuízo para o paciente, e não pode perder de mente que não significa o fato de ter recidiva a indicação de necessidade imperiosa de tratar imediatamente. Vejam o tamanho da lesão inicial, a lesão residual na margem não está relacionado a uma indicação imperiosa de operar. Ele tem a oportunidade de acompanhar. Existem os riscos, nós já falamos lá atrás de 4%, hoje tem que rever aquele Fuhrmann que o professor Attanasi também nos ajuda, não é dos melhores, mas ele ainda tem a oportunidade de seguir, mesmo que seja um tumor residual, que eu acho mais provável. Tudo bem. Então, segmento, biópsia ou ressecção. Alguma coisa diferente, Marcelo? Não, eu só complementaria. Então, agora banho tomada é difícil. Parabéns à equipe que está seguindo, mas... Então, aquilo que eu falei lá no começo de esperar mais um pouco, aguardar, observar, não está tão fora. Os dados estão mostrando isso daí. Se a gente seguir agora, podia ter seguido lá antes. Então, eu acho assim, hoje uma ressecção dessa área suspeita, que é provavelmente neoplasia, o paciente já virou renal crônico. O que ele vai sobrar de rim aí, diabético hipertenso, com 75 anos hoje, a chance de os níveis de creatinina estarem maiores é quase 100%. Agora, resta saber se ele vai precisar de diálise ou não. Se ele não tivesse operado, talvez ele estava com a lesão dele aí. Se o paciente tem cabeça boa, você vai seguindo. Mas isso é só a discussão. Agora vamos enfrentar o caso. Vai lá. Beleza. Matheus, vamos adiante. Eu acho que o caso é interessante, curioso. Vamos lá, Matheus.
Isso, seguindo uma informação que o Dr. Marcelo pontuou, a creatinina desse paciente não subiu após o procedimento, né? Uma lesão não tão grande, o procedimento inicialmente tinha sido como um procedimento completo, né? Houve o tratamento da lesão e no segmento de 1 ano não havia recidiva. Após 2 anos, ele volta com esse sinal de recidiva que o radiologista batia o martelo falando que realmente tinha recidiva, né? O paciente bastante ansioso com relação a essa lesão que ele tinha. Então, foi proposto para ele as opções e conversado com ele novamente de uma nova radiofrequência, uma segunda terapia com radiofrequência. Então, ele aceitou, sabendo dos riscos e da chance de recorrência e tudo isso que foi discutido, e foi realizada uma segunda sessão de radiofrequência nesse paciente, também com o pessoal da radiointervenção, procedimento sem intercorrências. Após o procedimento, a creatinina de controle subiu muito pouco, né? Era 1,3, 1,35, subiu para 1,4. Ele manteve uma diurese boa. Ele teve uma infecção do sítio de punção, né? Por ser cardiopata e tudo, provavelmente ele entrou num quadro séptico com aumento da creatinina, teve uma FA de alta resposta cardiovertida na UTI após, e acabou, após essa estabilização clínica e tudo, evoluindo com uma boa repercussão. Ele não teve nenhuma outra alteração, a creatinina voltou para 1,4 e ficou naquele nível e recebeu alta com isso, né? Posso terminar o caso, senhor? Pode terminar, acho que está todo mundo... E no controle, naquela região em que inicialmente nós víamos aquela lesão de 2,5 centímetros, né? Ficou apenas uma área cicatricial que não capta contraste, né? Ficou com uma cicatriz apenas, sem outras alterações. Então, o paciente, após isso, ele seguiu, teve segmento com tomografias seriadas e não houve nova recorrência ou tumor residual. Muito bom. Essa é a última imagem, Matheus? Isso, essa é a última. Esse paciente tem mais de 5 anos de segmento e está com a creatinina estável, todos os exames estáveis. Apesar dessa intercorrência, que não foi brincadeira, né? O paciente fez uma fibrilação, infecção. Então, lembrando muito bem, acho que foi o Adriano que tinha comentado da proximidade com a via excretora, da chance de fístula, necrose, infecção. Até teve isso, mas foi menos, o efeito colateral foi pequeno nesse caso, felizmente, né? Mas eu acho que é um caso interessante, não sei se alguém quer comentar. Eu ia perguntar para você mesmo, Fernandes, dar um fechamento nesse caso. O que você acha do caso, Fernandes? Você faria diferente? Suas opiniões, suas considerações, Fernandes. Wagner, a biópsia, foi feita a biópsia na segunda intervenção? Não temos essa informação, né? Não, na verdade não foi realizada uma segunda biópsia. Como o radiologista falou que havia uma alta chance de ser ou provavelmente uma recidiva ou uma recorrência, então já foi optado direto pelo tratamento, sem uma nova biópsia. Bom, na verdade, Fernandes, deixa eu fazer uma complementação. A radiologia, ela já tinha ficado muito na dúvida da terapia focal em toda lesão na primeira abordagem. Tanto esse paciente foi acompanhado de perto por eles, e eles, quando viram a hipercaptação, já sugeriram, olha, isso é recidiva, a gente não tem muita dúvida, não. Foi cogitada a possibilidade de uma biópsia, mas que não ia mudar muito a conduta, porque eles queriam fazer uma segunda intervenção mesmo. Então, na verdade, por isso que era importante ter alguém da radiologia hoje aqui para fazer essas considerações. Ok, eu até entendo e respeito, mas eu acho que quando a gente vai fazer um procedimento, você até tem que estar respaldado, do ponto de vista legal,
Porque esse paciente tem rim único. Pode haver complicação? Pode haver complicação. O Marcelo tem razão em algumas considerações que ele fez. E é fundamental isso, a gente está respaldado. Olha, eu indiquei um procedimento numa lesão que tinha tumor. Então, está confirmado. Então, eu acho que sempre que você vai fazer um procedimento desse tipo, deve fazer a biópsia, né? Eu acho interessante, eu não mudaria a conduta, eu concordo com essa conduta, né, de fazer minimamente invasivo nesse caso, e na segunda abordagem estava mais fácil ainda do que na primeira abordagem, porque houve uma cicatrização do tecido renal, então ficou mais fácil de fazer a segunda abordagem, e eu concordo plenamente. E eu acho que não deixar o tempo passar. Na sequência do caso, né, ele estava com 73 anos. Se eu posso resolver e não deixar acontecer, eu devo pensar em resolver isso daí. Concordo, Adriano, com o que você falou. Olha, se eu for lá e com a robótica, porque nós não temos robótica para todo mundo. Então, eu acho que cada caso é um caso e depende de cada situação, depende da possibilidade. Se eu puder fazer minimamente invasivo, sabendo que tem um risco maior de recidiva ou de sobrar tumor, e eu reintervir, tiver condições, eu acho que é possível fazer, né? Deve fazer. Se eu tiver condições de fazer robótica, também. Então, eu acho que não devemos esperar o tempo, pagar para ver o que vai acontecer. Porque maior tempo de vida, maior o risco de crescer e fica mais dificuldade. Eu teria que tirar quase que o polo inferior. Sobraria quanto? Nem 50%, talvez nem 50%. E ele não aguentaria. Essa massa resultante, ela não suportaria, esses néfros resultantes não suportaria a sobrecarga e fatalmente entraria em insuficiência renal. Então, toda essa abordagem eu concordo, considerando todos esses riscos de recidiva ou não. Então, eu acho que foi bem indicado, na minha opinião, né? Eu concordo, eu também faria isso, e acho que tem que intervir precocemente. Eu só questionaria na segunda abordagem não ter feito a biópsia, até porque seria interessante para a gente ver, tinha tumor ou é só fibrose? Será que estavam tratando só fibrose? Desculpa, mas só a imagem, ela garante efetivamente que tem tumor? Pergunta. Muito bom, Fernandes. Eu acho que as considerações são muito importantes. É um caso desafiador, né? Tem todas essas possibilidades que foram colocadas aqui, segmento, biópsia, terapia focal, e o desafio de uma nefrectomia parcial num caso desse não é fácil, mesmo com robótica, não é fácil uma cirurgia dessa, né? Então, muito bem colocado, Fernandes. Eu acho que o pessoal está... Eu não sei se vocês querem... Carlos, vamos rapidinho, vamos dar uma passada. Carlos, tem uma pergunta? Wagner, eu tenho uma pergunta. Oi, Wagner. Então, pera, o Carlos está sem microfone, ele está na frente. O Carlos primeiro, depois o Samuel Adriano. Vamos fechar o caso, vamos lá. Carlos, você está sem microfone. Carlos? Doutor Carlos? Microfone, doutor Carlos. É bem lógico, você tirar o tumor é mais eficaz que uma radiofrequência ou crioablação para tirar o tumor. Acho que o importante nesse caso é que você pode fazer uma segunda aplicação e resgatar uma recidiva. Acho que essa é a mensagem do caso. E o robô, ele não vai fazer diferenças, o importante não é o robô, o importante, como foi falado, é o ultrassom intraoperatório, se você for fazer uma cirurgia. O robô não vai te livrar do problema. Se você não tiver o ultrassom, o robô não resolve. Você pode fazer uma cirurgia por via laparoscópica com ultrassom com resultados semelhantes. Duas observações muito, muito importantes, Carlos. Concordo com as duas. O Samuel? Hoje em dia, eu acho que além da crio e radiofrequência, parece que estão fazendo terapia focal com micro-ondas. O que você acha dessa nova
fonte aí. Você tem alguma experiência com isso? Experiência zero. O que nós sabemos, Samu, é que as terapias focais elas têm resultados semelhantes, tanto a crio e a radiofrequência, que já estão mais tempo no mercado, mas não existe nenhum estudo prospectivo que confirme a maior eficácia de um ou de outro. Já é difícil no nosso meio conseguir essas duas. E uma informação importante é que a radiofrequência é quase metade do preço da crioterapia. Não sei. Aguardemos os resultados nos próximos anos aí no micro-ondas. Adriano? Então, Wagner, é exatamente isso que você falou. Você falou que a radiofrequência é metade do preço, mas esse metade do preço é extremamente caro. E eu não sei se esse paciente ele fez na Unicamp ou fez fora. Então, você vê que, assim, eu acredito que o preço que ele gastaria numa robótica seria o preço que ele gastaria numa radiofrequência. E é o que o Dr. Carlos colocou, é condição sine qua non você ter que fazer a robótica com ultrassom. E, assim, o lugar que esse tumor está, ele era favorável a isso daí, que é do polo inferior, daria para fazer sim. Concordo, Adriano. Depende muito do grupo que você está, de onde você trabalha, de várias coisas. Pessoal, tem várias pessoas levantando a mão aqui, mas eu acho que senão a gente hoje não vai passar no... Vamos para o próximo caso. Eu acho que o João aqui e o Lucas estão fazendo perguntas. Vamos deixar para o próximo caso, senão a gente vai discutir um caso só. O outro caso também é bem nessa linha, né, Matheus? Tudo bem? Isso, vamos seguir para um caso um pouquinho mais direto. Então, temos o paciente BRD, a paciente, 69 anos, do sexo feminino. Ela vem com um quadro de dor em flanco direito, com uma história de dor lombar sem associação com outras queixas. Foram solicitado um ultrassom no PSF, né, com achado de uma massa renal à direita e encaminhada na sequência. Ela é hipertensa, dislipidêmica, já tem um histórico de uma esterectomia transabdominal e já tem um histórico também de uma colecistectomia aberta prévia, né? Creatinina também de 1,3. Fora solicitada a tomografia para um melhor entendimento dessa massa renal, né? Nós temos a sequência inicialmente sem contraste, em que nós vemos uma grande massa no terço superior do rim direito, né? Na fase com contraste, nós observamos que é realmente uma massa grande com um centro necrótico, né? Nos cortes, nós percebemos que é uma massa que é bastante extensa. Aqui nós temos um corte coronal, que nós vemos que essa massa tem algo em torno de 7 centímetros aí do lado direito, né? Com um centro necrótico na fase contrastada. Muito bom. Vamos perguntar. Isso aí. Sem sinais metástase. O João está na sala, né, João? João, você fez uma pergunta. Aqui é assim: o candidato mostrou interesse, então vai ser perguntado. O que você faria aí, João? Professor, Matheus, tem como voltar a imagem, por favor? Não começa a enrolar, hein, João? Não. Professor, acho que pelo renal score é uma lesão bem grande em polo superior. Eu não sei se daria para preservar alguma coisa de parenquima para mim. Acho que poderia fazer uma abordagem laparoscópica menos invasiva, ver se dava para fazer a preservação de parênquima renal, mas acho que a conduta é nefrectomia total. Nefrectomia radical, João? Radical, perdão, isso. Nefrectomia radical. Ok. Por laparoscopia? A lesão é grande, acho que teria que fazer uma incisão importante, mas uma incisão numa região que fica menos evidente para retirar esse tumor, mas acho que daria para ser tentado inicialmente via laparoscópica. Perguntar para o Marcelo. Marcelo, você que tem bastante experiência com laparoscopia, é fácil uma nefrectomia nesse caso aqui? Não, fácil não é. Depende da experiência da equipe. O que vai limitar, Wagner, é a aderência junto ao fígado. Quando você faz a abordagem da lesão, se o fígado descolar fácil e o pedículo for factível, como o João colocou, os residentes fazem bem isso. Se dá para tirar o bloco da lesão, seguindo os preceitos oncológicos e retirar por uma incisão menos aparente, um fator estético aí. O que via aberta, laparoscópica ou robótica, seguir os preceitos oncológicos. A lesão sair inteira, não romper a lesão,
Você pode tirar linfonodos também da cadeia periaórtica aí para estadiamento. Então, eu acho aí a equipe escolhe o que se sentir melhor, sabendo que uma abordagem por vídeo talvez tenha que converter pelo tamanho, difícil manipular. Fazer o que sabe melhor. Dr. Carlos d'Ancona pediu a palavra. Eu não estou vendo o rim esquerdo nessa imagem que apresentou. Cadê o rim esquerdo? Tem rim esquerdo aí? É que... Veja que a lesão, sim. ela anterioriza o rim direito, né? Por ser muito grande, pelo efeito de massa. Então, no corte coronal, para aparecer, o rim esquerdo não aparece, mas ele é de bom parênquima, não tem alteração. Eu queria perguntar, o Lucas está na sala, não? O Lucas, acho que fez alguma pergunta aqui na questão anterior. Sim. Tá. Lucas, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tendo todos os métodos possíveis, aberta, laparoscópica, robótica, você faria robótica nesse caso? Faria, professor. Acho que a lesão é grande, converte, a chance de conversão existe, mas eu tentaria fazer robótica sim. Acho que sai. Qual a vantagem, Lucas, de se fazer robótica nesse caso? Professor, são várias. A gente tem uma chance menor de sangramento, sem dúvida. E depois a questão de recuperação vai ser mais rápida. Se você fizer uma incisão de cone steel, o paciente tem bem menos dor do que se você fizer uma subcostal. Ele vai recuperar mais rápido, vai ventilar melhor, vai ter menos chance de fazer atelectasia, até de pneumonia. Então, acho que os riscos pós-operatórios são melhores com a robótica. Eu queria até fazer eu não sei se alguém quer defender a não robótica nesse caso? O Lucas defendeu a robótica. Eu posso, Wagner? Veja, claro. Não tem nenhuma... a grande vantagem ou seja, esses benefícios que o Lucas falou são da laparoscópica, não são da robô assistida. Não tem nenhuma evidência que o concurso do robô tenha ganho de controle oncológico ou funcional, mesmo na nefré parcial e até mesmo na prostatectomia radical, onde as dificuldades técnicas da pelve possam favorecer. A grande vantagem é ergonômica para o cirurgião, né? E além, obviamente, das vantagens da laparoscópica. Então, e tem outras vantagens, por exemplo, o mercado de cirurgia robô assistida tem muito menos pessoas atuando. Depois vem o mercado laparoscópico, depois cirurgia aberta, muitas pessoas fazem. Então, existem muitas vantagens, mas que normalmente elas atingem menos o paciente do que o cirurgião. Então, mas a mensagem, o ponto alto que deve dizer é que, como o Dr. Carlos havia dito mais cedo, não tem nenhuma evidência que o robô vai trazer benefício. Mesmo na parcial, onde talvez tivesse algo que merecesse um pouco mais de atenção, ali o ultrassom faria a diferença. Muito bem, eu concordo com muito do que você falou, Léo. Ô, Lucas, quer uma réplica, Lucas? Oi, professor. Olha, eu concordo em grande parte com o Léo. Essas vantagens são da vídeo, de fato, mas nesse caso, considerando ser uma lesão grande, é uma lesão realmente desafiadora, né? Eu até poderia tentar, num caso de um paciente que não tivesse condição de fazer robótica, tentaria fazer vídeo, não partiria para aberta direto, mas mesmo com experiência, eu conversaria que a chance de conversão seria grande, e eu acredito que com o robô, com tanta ergonomia, um braço a mais, pinças articuladas, você consegue uma dissecção melhor e a chance, então, de fazer isso totalmente, minimamente invasiva no robô é maior do que na laparoscopia. Ok. Eu acho interessante essa discussão, porque recentemente nós tivemos o curso em Ribeirão, simpósio de uro-oncologia, e eu concordo em partes com o que o Léo falou. Eu vejo que o custo do robô ainda acaba sendo muito alto para se fazer nefré radical. Eu acho que a cirurgia de nefré radical ela é bem dominada pelos urologistas que fazem laparoscopia. E eu concordo muito com o que o Marcelo falou no começo. Às vezes pode até ter uma conversão, mas essa taxa de conversão é muito parecida na laparoscópica e robótica. Você não concorda, Marcelo? Eu acho um desperdício, na minha opinião, humilde opinião, lógico, de se usar o robô para uma nefrectomia radical de uma maneira geral. Você concorda, Marcelo? Não, eu concordo. Eu acho assim, a equipe tem que estar feliz com o que está fazendo. E o paciente tem que sair bem. Esse é o resultado final. O tumor não pode estourar no meio do procedimento. Você tem que ter segurança do paciente.
Então, tudo que todo mundo colocou tem o seu ponto de sentido. Quem faz aberta se sente seguro, faz bem, tira o tumor, aquela área do fígado fica mais visível. Quem faz robótica se der essa segurança, a vídeo no meio do caminho, que é o mais acessível a todos nós, a gente faz, mas sempre com a visão, pode converter. O que não pode falhar é a oncologia. Olha, tem que sair o tumor inteiro, vamos tirar com segurança, sair em bloco. Então, a equipe escolhe. No fim, a definição é mais a facilidade do meio, o recurso, e o paciente tem que sair bem, tem que sair sem tumor, porque depois recidivar no local, isso é triste, porque ficou tumor lá, tá? Muito bom, Marcelo. Então, vamos para frente, Matheus. Certo. Então, realmente, ficou-se essa discussão, foi optado por, como foi discutido, uma tentativa de nefrectomia inicialmente laparoscópica, uma nefrectomia radical laparoscópica, uma vez que o score renal é muito alto, né, e pela dificuldade técnica, provavelmente não sairia só essa grande massa. Então, aqui, nós temos o resultado pós-cirúrgico, né, uma cirurgia de 2 horas e meia, um sangramento de mais ou menos 300 ml, né, foi hand assisted, sem transfusão, e a paciente saiu bem sem droga vasoativa nesse pós-operatório. Matheus, deixa eu só comentar, porque esse caso foi trazido para a gente numa discussão da UroOnco, do pessoal da PUC, tá? Então, foi o doutor André Meirelles que cedeu essas imagens, o caso é bastante interessante, e o pessoal na PUC, eles têm um viés muito grande de fazer essas cirurgias hand assisted. Eu acho que é algo muito interessante que possibilitou aqui que o grupo realizasse essa cirurgia laparoscópica, né? Marcelo, você quer comentar alguma coisa do hand assisted? O hand assisted é uma facilidade, a gente usa muitas vezes, rim inflamatório, eu já usei por diversas vezes, dá para você pegar em bloco a lesão, te dá uma facilidade. É o meio do caminho entre a vídeo total e a aberta. Você vê, se você somar a incisão aqui embaixo, já tem trabalhos comparando o tamanho da incisão de cada portal, talvez fosse uma incisão parecida com um Chevron, uma equipe que está acostumada a operar sozinho. Então, eu repito, parabéns à equipe, uma cirurgia linda, bonita, mas no fim bate o mesmo ponto final, tem que sair bem todo mundo, né? Ele usou o meio que ele tinha, usou bem, tirou o tumor. Eu acho que cai no que a gente já estava falando. Dr. Carlos, quer falar alguma coisa? Bom, tem que ver assim, se você faz uma cirurgia aberta, você vai demorar 1 hora. Você fez uma laparoscópica, demorou 2 horas e meia, com uma incisão quase do mesmo tamanho. Qual a vantagem? Você tem que ser bem pragmático. O tamanho da lesão, você tem que fazer uma incisão. Ela não sai uma incisãozinha de 3 centímetros. Vai ter que ter uma incisão de 10 centímetros, 15 centímetros. E uma aberta, 1 hora você resolve o caso tranquilo, sem, vou converter, não vou converter, vai estourar o tumor, não tem nada disso. Na aberta, a gente sabe que isso aqui é cirurgia de R1. Muito bom. Bem colocado aqui. Alguém quer comentar, não? Uma coisa que eu acho importante, não sei o que os colegas acham aqui, essas incisões maiores, né, que a gente faz para subcostal, lombotomia, elas costumam dar muita hérnia, né, sem contar a parte estética. Ok, aqui poderia ter sido feito um funny-steel, mas foi feita uma incisão mediana, que acaba sendo mais discreta para paciente, que é do sexo feminino ainda, né? E mais anatômica, mais fácil de fechar, sem riscos de hérnias e flacidez, né? Mas eu concordo com tudo que foi dito aqui. O importante é a segurança. Fernandes, quer comentar? Wagner, eu acho que, do ponto de vista de estadiamento, o tamanho do tumor, o estadiamento, a dúvida era nefré parcial ou nefré radical. Né? E eu concordo com o Carlos. Se você somar todas as incisões aí, ela dá até maior quase que uma
de uma abordagem inicialmente aberta. E uma abordagem por via aberta, inicialmente, vai permitir você trabalhar com segurança, e até eu iniciaria pensando em fazer uma nefrec parcial nessa paciente, né? Hoje, dá para fazer nessa paciente, olhando o perfil dela na foto, dá para fazer uma vertical posterior, abordando, se necessário, tirar a 12ª costela, em que você não secciona músculo, você não tem o risco de hérnia, primeira coisa. E é possível você manipular esse rim, retirar essa lesão no polo superior. E, se necessário, fazer nefrectomia. Eu indicaria uma abordagem por via aberta, tentaria, obviamente, faria a vertical posterior, eu faria inicialmente a nefrectomia parcial, caso não factível, ou caso ficasse muito pouco o parênquima, eu faria radical, mas eu iniciaria pensando em fazer uma nefrectomia parcial. E o Carlos, volta a insistir, o Carlos considerou muito bem que não sai simplesmente com 3 centímetros essa lesão aí, né? Você fazer parcial, e você ganha tempo e diminui o risco de fazendo aberta. E o que você falou de deixar a robótica, é muito caro, você deixa para outras coisas mais elaboradas. Então, eu acho que esse é o aspecto importante. Imaginou você gastar o que gastaria para uma cirurgia robótica e no final ter uma incisão dessa para retirar a peça? É complicado, né? Muito complicado. Marcelo? Só uma pergunta, gânglios da região periaórtica, você está tirando sempre? Como é que você tem feito? Ou você só tira a lesão? Muito bom, Marcelo. Eu dei uma aula exatamente sobre isso essa semana. Tem 2 estudos de meta-análise que não confirmam a eficácia em termos de ressecção e melhora de sobrevida. Ainda não temos isso. Melhora a parte de estadiamento. Deve ser realizada em algumas situações. Continua aquela velha clássica. Se tiver lesão, tanto no macroscópico da tomografia ou intraoperatório, sim, nefrectomia. E você sabe uma coisa interessante, Marcelo? Existem alguns guidelines da UA, é que você pode preconizar nefrectomia, a linfadenectomia, desculpa, para pacientes que têm alto risco. Então, lesões maiores que 10 centímetros, tiver uma biópsia prévia mostrando uma diferenciação sarcomatoide, alguma coisa desse tipo, tá? Então, cada vez menos se faz, só nos casos mais agressivos mesmo. Tá. Wagner, nesse caso em específico, desculpa, veio informação da adrenal? Vamos lá, Marcelo, agora que é a segunda parte interessante aqui, que eu quero a opinião do doutor Athanasi. Vamos lá, Matheus, continua com o caso. Tem mais coisa, não acabou, olha aqui a lesão. Isso, esse é o aspecto da lesão pós-operatória. E no diagnóstico vem um tumor fibroso solitário. Professor Athanasi. Surpresa, né? O diagnóstico. Esse tumor é raro, né? Mas você veja, o comportamento é benigno, né? Exatamente. Isso aí não é fácil diagnóstico histológico, né? Precisa ter um apoio da imunistoquímica, é o CD34, né, que se faz para apoiar. Mas é bom, né, quer dizer, para paciente, né, quer dizer, é um tumor benigno. Agora, existe também dentro dele umas variantes, né, que se ele é muito hipercelular, se tem figuras de mitose, eventualmente isso pode, eventualmente, se comportar como maligno, né? Deixa eu ver agora aqui. Alta celularidade, pleomorfismo, mais de 4 figuras de mitose. Então, nesse caso, é preciso, então, ser acompanhado essa paciente, né? E pode, eventualmente, ter um comportamento maligno. Mas isso já é uma raridade dentro dele, desse tumor fibroso solitário. Ele tem Foi anotado no laudo, né? Uhum. Professor, ele tem mais ou menos o comportamento de um sarcoma? Não. Alguma coisa assim? Não. Veja, a princípio ele é benigno, né? Só eventualmente e raramente se ele apresentar algumas feições histológicas, né?
que podem fazê-lo com que ele tenha um comportamento maligno, por exemplo, a celularidade, o pleomorfismo. Então, esse caso tem, né? Quer dizer, eventualmente ele pode se comportar como maligno. Mas não é, a princípio, ele não é sarcoma, né? Tá. Ô Wagner. Fala, Adriano. Professor Attanasi, se tivesse sido feita uma biópsia, o senhor indicaria a cirurgia para esse paciente, dando esse anatopatológico que deu na peça? Olha, esse diagnóstico você fazer na agulha, uma biópsia de agulha, eu acho muito difícil, viu? Exatamente, fechar o diagnóstico, tumor fibroso solitário, viu? Ele ficaria muito, talvez, entre carcinoma sarcomatoide ou mesmo sarcoma. Seria, assim, um laudo possivelmente não definitivo, viu? Em aberto. É muito difícil. O Adriano colocou um aspecto muito interessante que a gente ficou discutindo também. É difícil uma paciente de 50 anos você deixar uma massa desse tamanho, né, Adriano? Mesmo, e a biópsia talvez fosse confundir, como o professor Attanasi colocou aqui, né? Nesse caso não ia resolver. Mas a Helena, levantou a mão e para ela... O que eu gostaria de colocar é que se ele tivesse esse anatopatológico, aí faria o que o Fernandes falou. Você podia fazer uma parcial, né? Poderia, Adriano, você tem razão. Talvez mudasse a abordagem, né? Uma cirurgia aberta de uma tentativa de uma nefrectomia parcial. Né? Pode ser, mas não foi feito. Bom, tá certo, acho que é um pensamento para uma ideia. Mas mesmo esse tumor aqui, ele tem características suspeitas, viu, Adriano? Então, uma nefrectomia parcial, se você tivesse realizado aqui, você ia ficar com a pulga atrás da orelha agora. Mas deixa eu perguntar para a doutora Helena, que está aqui. Helena, o que você acha desse caso? A gente não tem papel hoje para adjuvância no tumor renal de células claras. A gente sabe disso, que ainda é muito controverso, né? E nesse caso aqui, mais ainda, né? Esse caso é só acompanhamento, mas o que eu ia falar é exatamente o que o doutor Attanasi falou, que numa biópsia dificilmente ia chegar em alguma coisa mesenquimatosa mesmo. A gente não conseguiria fechar como um tumor benigno. E, bom, agora é só acompanhamento. A gente segue alguns casos lá no ambulatório de onco e nenhum deles deu problema, não. Mas teria Helena, que tirar, não tem como. Helena, vamos avançar só um minutinho, acho que a gente tem mais um minuto de reunião. Se tivesse, vamos supor que aparecesse uma recidiva, o que você usaria? Você usaria essas terapias hoje? Sunitinib, terapia alvo-molecular, essas TKIs, imunoterapia? Não, aí a gente trataria como sarcoma. Aí é quimioterapia, né? Mesmo. Doxorubicina. A velha e boa doxorubicina. Tumor diferente, nós vamos tratar de uma forma diferente. Muito obrigado, doutora Helena, professor Attanasi, obrigado a todos aqui. Eu quero agradecer a participação de todos nos casos aqui. Parabéns aí, Matheus, pela apresentação. Então, eu volto a palavra para o doutor Carlos fazer o encerramento aqui. Muito obrigado a todos aqui da presença e participação. Carlos, você está sem microfone, Carlos. Esqueci. Agradeço o Wagner pela coordenação, a presença de todos vocês, desejo um bom dia e quero encontrar vocês à próxima reunião de quarta-feira. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos.